Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Por favor, não se esqueça de inscrever-se no canal, dê o seu like e aperte aí o sininho para que você possa receber as nossas futuras postagens. Nós vamos hoje responder a uma pergunta que veio lá do nosso ouvinte Cristóvão, lá de Manaus, tá? Um abraço aí para ti, Cristóvão, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado, tá certo? Por você participar aqui do nosso canal. E mais ainda pela tua pergunta, que com certeza é a dúvida de muita gente. Então a pergunta do Cristóvão é a seguinte: Jesus teve irmãos? E quem eram eles? Obviamente que essa pergunta do Cristóvão está atrelada ao fato, né, ou à crença de alguns, de que Maria era virgem. Sim, Maria foi virgem no nascimento de Jesus. A gente lê no Evangelho que o anjo Gabriel, ele chega até Maria e diz que ela iria ter um filho sem ter relação com nenhum homem. O Espírito Santo viria e colocaria lá dentro do útero dela a semente chamada Jesus. Então seria uma relação de Deus com uma mulher, uma relação espiritual. Então até ali Maria foi virgem. Depois que Maria teve Jesus, e aí ela era casada com José, aí eles tiveram relação sexual normal, eles eram marido e esposa. E eu vou mostrar para vocês aqui o texto que mostra isso, que Jesus tinha irmãos e irmãs. Inclusive, os irmãos e as irmãs de Jesus, eles não acreditavam nele como Messias. Eles só foram acreditar em Jesus depois da ressurreição. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, é que irmãos e irmãs de Jesus creram nele como Messias e tornaram-se, inclusive, discípulos e apóstolos de Jesus. E dois apóstolos famosos, é Tiago e Judas. Tiago tornou-se um dos líderes da igreja. Não confundam com Tiago, irmão de João. Existia Tiago e João, que foram discípulos que Jesus chamou lá no Mar da Galileia. Eles eram conhecidos como filhos do trovão e tinham como pai Zebedeu. Então, Tiago e João eram diferentes desse outro Tiago, que era irmão de sangue de Jesus. Tá? E que esse Tiago, irmão de Jesus, escreve na Bíblia o livro de Tiago. E o outro irmão de Jesus é Judas, que não era Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Esse Judas foi que escreveu o livro de Judas, que está lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, bem pertinho ali. É só você folhear a tua Bíblia que vai estar lá. Mas vamos ver o texto que fala disso aqui. É Mateus capítulo 13, do versículo 53 ao versículo 58. Diz assim, ó: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Aqui vocês têm a resposta. Jesus, ele vai até a sua terra, Nazaré. Então Jesus cresceu em Nazaré, foi criança lá, foi adolescente lá, trabalhou com seu pai José na carpintaria, tudo isso em Nazaré. Tanto que ele era chamado de Nazareno. Então Jesus, com 30 anos de idade, ele sai de Nazaré e vai cumprir o seu ministério por toda aquela região da Judéia. Então ele fica famoso pelo que ele pregava e pelos milagres que ele fazia. Aqui no texto ele volta para Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, ele vai para a sinagoga. O que era a sinagoga? Era uma igreja, era o templo dos judeus. Então era uma igreja da época. Então ele vai na sinagoga, ele é convidado aí na sinagoga, e ele começa a ensinar na sinagoga com muita sabedoria. Quando ele vai à sinagoga e ensina com autoridade e com conhecimento,
as pessoas começam a falar, aí começa a jorrar o preconceito. Eles começam a dizer, mas peraí, esse Jesus cresceu aqui entre nós. O senhor jogou bola ali com a gente, jogou peteca, pinou pipa com a gente ali. Ele era carpinteiro ali, nunca estudou, nunca foi para a faculdade. Porque no tempo de Jesus, os mestres, doutores, iam estudar lá em Jerusalém. Mas Jesus não, cresceu ali. Então eles começam a dizer, mas isso aí não é o carpinteiro? Não cresceu aqui entre nós, não é pobre como nós, nasceu aqui nessa vila de Nazaré? Como é que agora ele prega com essa autoridade? Como é que agora ele diz que é filho de Deus? Como é que ele faz milagre? Ele é um mentiroso. A família dele não mora aqui? A gente não conhece, olha, Maria, a casa da Maria, a mãe dele, é ali. Os irmãos dele moram ali. Aí ele cita aqui os irmãos, ó. Tiago, José, Simão e Judas. Está escrito aqui no verso Mateus 13, versículo 55. E no verso 56 ele dá de nós. E as irmãs dele também vivem entre nós. Então Maria teve irmãos e irmãs. O texto é bem claro nisso. Meus queridos, não havia nada que impedisse José e Maria de terem relações. Eles eram casados. O sexo não é pecado. O sexo é pecado fora do casamento. O sexo é pecado quando praticado de maneira banal, sem amor. É esse que é o sexo errado. Então tem gente que acha que Maria não podia ter relação com José porque era pecado. Com hormônios sexuais para que a gente possa procriar. Isso vem de Deus, isso é biológico. Então Maria e José tiveram relação e tiveram vários filhos. Vários filhos. Maria teve filhos e filhas. O texto bíblico aqui é muito claro. Tá? E também a gente vê que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, porque aquelas pessoas eram preconceituosas pelo fato dele ser pobre, pelo fato dele ter nascido, dele ter sido criado ali em Nazaré, pelo fato dele ter uma profissão humilde, que era a profissão de carpinteiro, e por isso Jesus não pôde fazer muitos milagres e ajudar muitas pessoas ali. Então aprenda isso, tá bom? Não seja preconceituoso, não discrimine ninguém, seja na questão da pele, seja na questão da opção sexual, seja na questão de bens, material, não discrimine ninguém. Toda pessoa que Deus criou, Deus tem um propósito para ela nessa vida. E toda pessoa tem o seu valor. Tá certo? E repito, muitas vezes nós não somos abençoados e não somos ajudados pelas pessoas porque somos preconceituosos. Tá? Então aprenda aqui, Jesus não pôde fazer muitos milagres, nem ajudar muitas pessoas em Nazaré, porque aquelas pessoas eram discriminatórias. Tá? Espero ter ajudado aí ao Cristóvão e a todos que tinham essa dúvida. E novamente me coloco aqui à disposição, tá bom? Para ajudar a todos vocês nas dúvidas que vocês têm. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente, que Deus te guarde e que a tua fé faça com que os milagres do Senhor ocorram na tua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela iluminação que tu nos dá para a gente poder compreender, para a gente poder ajudar cada pessoa. Eu oro agora, meu Pai, por cada ouvinte, que tu os abençoe, que tu, Senhor, afaste o mal de cada um deles. Nesse momento, Pai, aquele que tem fé, aquele que crê em Ti, que ocorra agora na tua vida, da maneira que Tu queres, da maneira que Tu precisas, que se faça agora na tua vida conforme a tua fé. Crê no Jesus, que é Deus, que tem todo o poder e que tem toda a autoridade. No nome de Jesus. Amém. Fique em paz, que Deus te abençoe e te guarde.